fazer primeiramente a nossa análise do texto, ok? E nesta análise do texto nós vamos pontuar 4 coisas. O Daniel vai colocar aí na tela para vocês. Nós temos um capítulo que é longo. O capítulo 17 tem 58 versículos, não é isso? 58 versículos. Então, quem não gosta de ler a Bíblia, às vezes não se sente muito confortável em ler um texto tão grande, principalmente quando as letras são pequenas. Mas quem ama a palavra de Deus sempre medita nela em todos os aspectos, porque à luz de 2 Timóteo 3,16, toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, ok? Então não há nada disso que nos impeça de ler esta passagem bíblica. No primeiro ponto, nós temos aí do verso 17, do capítulo 17, 1 a 16. A seguinte temática: o desafio do grande gigante, do 1 até o 16, ok? Então vamos por partes. A leitura que o Daniel fez está mostrando um gigante que ele entra e ele faz um desafio. Tinha os desafios de frente, de tropa, onde todos guerreavam um contra o outro. Mas agora ele está com uma nova metodologia, que na verdade isso há muito tempo já existia. Um maior, um mais forte, um mais poderoso, desafia uma nação e diz: se tiver um homem páreo, eu estou pronto para lutar. Quem ganhar vai se submeter ao outro. Então, você tem aqui o desafio de Golias do 1 a 16. Mas a pergunta é: por que Golias foi tão atrevido? Por que Golias foi tão insolente? Por que Golias foi tão intrometido contra o povo de Deus? Por que ele foi? Na verdade, meus irmãos, escutem o que eu vou dizer aqui nesta oportunidade. Ele foi insolente, ele foi atrevido, ele foi afoito, porque estava tendo certas erosões no meio do povo de Deus. Quem era o rei de Israel naquele tempo? Saul. Pronto, não era? E Saul já vinha com deficiência, Saul era inconsistente, Saul não tinha mais estabilidade, não obedecia a Deus, Saul não tinha o temor de Deus, tinha mandado matar sacerdotes, era um rei no poder, mas era um rei que estava cheio de inveja, era um rei que, na verdade, não obedecia a Deus como deveria, ok? E há uma coisa interessante que nós podemos analisar. Nós vemos aqui que o próprio Saul já vinha desobedecendo a Deus. E isso possibilitou, isso abriu brecha para que Deus mandasse Samuel ungir um novo rei. Como o povo estava vendo essas fragilidades, eles perceberam algo que vai ser crucial. Eles sabiam que Deus não estava mais com Saul. Então nós podemos ver aqui que quando Saul perde essa consciência especial da presença de Deus, o povo também foi notando. De modo que quando ele perde essa presença de Deus, o exército se sente sem força, se sente sem ânimo. Ora, se Israel era o povo de Deus, o exército era de Deus, por que eles estavam parados diante de um desafio de um homem só? Por que não teve alguém que se levantasse entre eles? Porque o líder já não tinha mais a presença de Deus. E eles foram notando fragilidades nesta liderança. Olha o verso 26 do texto bíblico aí. Olha o que diz, 17, 26. 17, 26 diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Veja que não se levantou ninguém para honrar o nome de Deus. Por 40 dias. Por 40 dias que ele vinha afrontando, não apareceu um homem, um soldado que dissesse: não, nem que eu morra, mas eu vou honrar o nome de Deus. Olha, um líder sem a presença de Deus, soldados sem presenciar no líder a presença de Deus, e não tendo também a presença de Deus, vai se incomodar diante dos ataques do inimigo. Isso aqui é muito sério. Aqui é pesado. Tem crentes que possuem medo de demônios, tem crente que tem medo dos ataques de Satanás, tem crente que tem medo de muitas coisas. Sabe por quê? Porque na verdade não tem a certeza de que a presença de Deus é real em sua vida. Nós não estamos dizendo aqui que o medo
o medo não exista. Não, e por vezes o medo ele é até benéfico. Mas nós estamos falando daquele medo que não te faz lutar. É daquele medo no sentido totalmente negativo, de que faz com que você não tenha coragem de enfrentar um possesso, um endemoninhado, que você não tem coragem de se levantar e repreender, que você não tem coragem de enfrentar, porque você sabe que Deus não está com você. Quando você sabe que Deus está com você, que a presença dele é real na sua vida, você está disposto a lutar, você está disposto a se levantar, você está disposto a fazer a vontade de Deus. Percebemos aqui que nem o rei Saul, não é isso? E nem o seu exército tinham um homem para lutar contra Golias. E essa deficiência, essa fragilidade toda negativa aqui, é porque, na verdade, eles tinham certeza, estavam naquela confusão, Deus não estava mais com Saul, e isso foi muito sério. Okay? E a gente percebe que no exército de Israel existiam grandes guerreiros. O próprio Jonatas, no tempo antigo, antes da queda de Saul, ele foi usado por Deus para livrar o exército de Israel do exército filisteu, com apenas um escudeiro. Ele e um escudeiro enfrentaram um exército. Essa tua colocação é importante, porque às vezes nós temos guerreiros, nós temos pessoas habilidosas, nós temos talentos, mas na obra de Deus é diferente. Na obra de Deus, se você não tiver a certeza de que Ele está com você, que a presença dele é real, você não vai ter essa coragem, você não vai ter ânimo, você não vai estar disposto para lutar. Que até naquele momento o Jonatas disse, o Senhor é conosco, nós vamos lá, Ele vai dar o sinal e tal, e foi o que fez. Isso. Aí o que acontece? Quando entra esse gigante de aproximadamente 2,90 metros, segundo o texto maçorético, quando você observa o próprio texto bíblico, deixa claro que ele tinha 6 côvados, não é isso? 6 côvados. Então você percebe que ele não somente tinha isso, a estrutura de Golias, o aparato dele, toda aquela instrumentalidade, esse homem com quase 3 metros e 20 centímetros, coberto com uma estrutura quase impenetrável, com uma lança cuja a ponta pesava 8 quilos. Então, sem Deus, sem a presença de Deus, eles ficaram como? Com medo. Com medo. Acovardados. Acovardados, sem reagir, sem força, sem disposição. Então a primeira coisa que nós podemos perceber aqui é que Israel vai ser desafiado por um herói de guerra, por um gigante, porque esse desafio de Golias não foi à toa. Ele estava vendo a fragilidade. E 40 dias, só para mostrar o fracasso do povo de Deus, não tinha um homem que quisesse honrar o nome de Deus, nem o próprio rei. O rei Saul tinha tamanho, o rei Saul era grande, mas como Deus se ausentara da vida dele, por causa do seu pecado, ele se sentiu totalmente sem força, sem ânimo e sem coragem para batalhar. Essa é a primeira